Olá, estamos aqui para mais um programa Saúde One com uma convidada, a doutora Mariana Scarpellini. Ela vai nos apresentar um assunto de grande relevância. Em fevereiro agora tivemos a comemoração da Semana de Prevenção à Gravidez na Adolescência. Então vamos escutar o que a gente tem de prevenção, o que podemos fazer, quem está envolvido nessas ações, quem mais pode ajudar esses adolescentes, a prevenir uma gravidez. Enfim, estamos aqui. Muito obrigada, doutora Mariana. Obrigada a você pelo convite. Obrigada por ter aceito, por estar confiando no nosso trabalho e por trazer atualizações nessa área. Eu vou te apresentar, vou ler aqui seu currículo. A doutora Mariana Scarpellini, ela é formada pela Faculdade de Ciências Médicas aqui de Santos, especializada em ginecologia, obstetrícia e gestação de alto risco pelo nosso Hospital Guilherme Álvaro aqui em Santos, que é uma referência para toda a região. Ela atua em 2 serviços. Ela é com muito orgulho nossa, trabalhadora do SUS. Depois você nos conta qual é o local e o endereço, por favor. E também ela trabalha numa clínica que se chama Clínica Solaces. A gente vai colocar depois para vocês a foto da clínica no Instagram, qual é o acesso a essa clínica, o acesso às suas orientações. Olha lá, essa é a clínica integrada e você acessa essa clínica pelo @ Na verdade, é isso. O Instagram da clínica é justamente @Solaces que encontra, e daí já consegue ter acesso a toda a equipe que trabalha nessa clínica, porque é bem multi mesmo. Esse nome tem algum significado? Quando as meninas porque foram 2 pediatras que idealizaram a clínica, e é sobre essa questão do acolhimento, a idealização das meninas quando criou, é justamente para que a família entre lá desde gestante e saia de lá depois de velhinho, porque a gente tem pediatra, tem o ginecologista, tem geriatra, tem pneumo, tem todas as especializações nessa clínica, e é muito interessante. É um mesmo. Sonho pra gente que trabalha. Então por isso que é isso, a equipe multi é uma idealização, então a gente fala assim, é uma confiança muito a pediatra já cuida daquele bebê e aquela mãe se vê grávida de novo e não tem um acompanhamento com o ginecologista, e daí essa pediatra acaba encaminhando para mim. Então, é sempre uma troca muito grande. O paciente vai ter o bebê comigo, eu acabo encaminhando para as pediatras da clínica para justamente fazer o segmento. Então, o objetivo da clínica, quando foi fundada, foi justamente para ter essa abordagem, esse acolhimento geral. Maravilha. Qual o endereço da clínica? A clínica ela fica lá no Praia Mar Corporate, na Guaiaó. O número da sala é sala 1412. E daí lá na ponta da praia, de frente pro Praia Mar Corporate, de frente pro Shopping Praia Mar, na verdade, né? O prédio chama o Praia Mar Corporate. Eu falo que a referência é o Outback, né? Porque todo mundo sabe onde é o Outback de Santos, é no prédio do Outback. A gente sempre é freguesa por aí, Sim, né? todo mundo. E na Secretaria Municipal de Saúde de Santos, você trabalha no Instituto da Mulher e Gestante. Isso. Qual é o endereço? Isso, o Instituto da Mulher e Gestante, ele fica na Conselheiro Nébias, número 456, que é justamente do lado da unidade básica da Conselheiro. Então, é super simples de chegar, super fácil de chegar, é um acesso muito interessante. A gente costuma falar que a localização ali na Conselheiro foi estratégica, porque acaba sendo bem no meio, realmente, de fácil acesso e de fácil acesso, tem um ponto de ônibus na porta do Instituto, então é isso que facilita o acesso realmente dos pacientes. Para quem está nos ouvindo que não é de Santos, a Avenida Conselheiro Nébias é uma das 2 principais avenidas daqui de Santos. Isso. Então, realmente é muito bem localizado. E lá você teria o @ seu para a gente acessar pelo Instagram. Isso, na verdade é bem isso. No meu Instagram eu tento sempre ir atualizando, colocando temas relevantes, que o meu Instagram é bem simples, que eu falo que é fácil de me achar, @doutora Mariana Scarpellini, e é nesse Insta que eu tento tanto estar disponível para as pacientes. Então assim, eu tenho muita paciente que não é nem presente do meu consultório, mas pacientes minhas do SUS, por exemplo, elas têm alguma dúvida, elas têm algum questionamento, elas sabem que elas me acessam pelo Instagram, elas mandam um direct por lá e eu respondo. A gente tem um contato bem direto pelo Instagram. A gente sabe que hoje em dia o contato é o que gera segurança para a paciente, né? A paciente tem, exatamente, a paciente tem que confiar no seu acompanhamento. Então, é uma facilidade. Então, eu tenho esse meio de comunicação direto com as pacientes. Você é tão novinha, parece uma pessoa que trabalha nisso há mais de 40 anos. Então,
Eu brinco que a pele tá boa. Sensibilidade ajuda. Obrigada. Eu brinco que assim, Márcia, quando eu comecei medicina, né, eu comecei com uma idealização, quando eu fui para obstetrícia, eu sempre falei assim, que eu quero ser sensível o suficiente para sentir o que o outro está sentindo. Não adianta eu querer ser a médica só pela literatura, pelos protocolos, eu preciso sentir. E é nisso que esse tema da questão da gestação nas adolescentes, né, é um tema tão especial que quando você me convidou, eu realmente falei, temos que ir lá conversar, porque é um tema muito importante. É um tema onde é a base, né? É a base de tudo, e se a gente não tem um acolhimento, se a gente não consegue o olho no olho com a paciente, se a gente não tem essa adesão do acompanhamento, isso dificulta. Perfeito. E a confiança é tudo, né? Tudo. As pessoas se sentem inseguras quando estão vulneráveis, Exato. né? Quando se deparam com uma novidade. Todo mundo sabe que é possível engravidar, Sim, né? Se sim. não se prevenir. Mas, quando acontece, a pessoa perde o chão. Sim. É importante o acolhimento de uma equipe assim, de uma profissional assim, viu? Parabéns. Obrigada. E quando ela falou doutora Mariana Scarpellini, que é o Instagram dela, é doutora.dra, né? Mariana Scarpellini com S mudo. Eu não sei se temos aí para mostrar, mas a gente vai colocar em algum momento aí na tela. Bem, mais uma vez bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. É um tema que realmente a gente sabe da importância. Todos estão suscetíveis a uma gravidez nessa fase da vida. Sim. Então a gente precisa estar atento, ter informação do que hoje, atualmente, se faz para prevenir essa situação. Sim. Porque com certeza não é algo planejado. Antigamente até as nossas avós se casavam muito cedo. Então gravidez naquela época não se discutia na adolescência porque era um padrão cultural da época em que as mulheres engravidavam muito jovens. Aí cada vez mais você vai nos explicar, teve estudos desses riscos, a gente vai entrar nesse campo já. Sim. Eu só queria antes disso, doutora Mariana, se me permite, qual é a faixa etária estabelecida pela OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, que vocês também trabalham? Qual é a faixa etária do adolescente? Porque já mudou um pouco isso. Sim. Vai de tanto a tantos anos. Qual? Então, na verdade, a definição, né, pelo Instituto da Criança e Adolescente, né, o ECA, ele é definido que adolescente é a faixa etária entre 12 e 18 anos. Só que a gente sabe que, assim, hoje em dia tem crianças de 10 anos com tanta exposição ao ser adulto que essa faixa etária, por isso mesmo que está tendo essa mudança cada vez mais, porque antes adolescente era a partir dos 14 anos, Tá. e daí foi para 12, justamente porque eles vão avaliando quais são as modificações da adolescência. Além das modificações físicas, são as modificações comportamentais, então por isso que o ECA foi ampliando essa questão da definição de adolescentes. Então hoje é de 12 a 18. Tá. Isso. E a gente sabe, em raros casos, de crianças que têm menstruação antes dos 12. Isso, na verdade, a menstruação, ela pode acontecer a partir dos 9 anos. Na verdade, assim, se a criança menstrua antes dos 9, aí vamos focar só nas meninas, né? Se a criança menstrua antes dos 9, ela pode ser considerada uma menarca precoce, daí tem todos os riscos de diminuição de estatura, algumas complicações que podem acontecer por essa menina ter menstruado muito cedo. E também o contrário é quando a menina passa dessas 18, 20 anos sem ter tido uma primeira menstruação, aí a gente passa a falar da menarca tardia, e daí então essa abrangência, a gente precisa ter essa investigação para saber o que aconteceu, tanto na precoce quanto na tardia, para fazer o acompanhamento direitinho. Isso é raro? Infelizmente, então, na verdade, sim, a tardia é mais difícil de acontecer, mas a menarca precoce tem sido cada vez mais comum. Infelizmente, por alguns estudos dizem a questão de exposição com agrotóxicos, tem algumas questões alimentares que estão puxando cada vez mais. Então, infelizmente, tem sido comum a gente pegar meninas de 7 anos menstruando, dando sinais, né? Porque a gente fala assim, quando a gente fala de menstruação, a menina entende que entrou na adolescência quando menstruou. E, na verdade, o corpo da menina vai dando sinais, que eu vou chegar nisso também mais pra frente, mas vai dando sinais de que vai menstruar. Então, quando esse corpinho começa a dar esses sinais, é a hora de, acender uma luzinha de atenção para o familiar, para quem cuida dessa criança, para buscar ajuda. Porque no momento que menstrua, já é tarde demais. A gente não consegue fazer mais nada para corrigir. Então, como a menarca precoce tem esses riscos da questão da baixa estatura, principalmente, então a gente pega meninas de
7 anos menstruando e ela tem 1,30 m, ela vai permanecer com 1,30 m, porque ela não cresce depois da menarca. Então, é essa que é a preocupação. Então, quando a menina começa a dar sinais físicos de que vai menstruar, de que está chegando próximo da menarca, providências que tem que ser feito, então, por isso dá atenção. Por isso que é importante a participação Exato. do pediatra e do obstetra juntos aí, né? Isso. Do ginecologista nesse primeiro momento, Exatamente. né? Ainda não pensando na obstetrícia. E aí, assim, então você já definiu pra gente uma coisa que muita gente tem dúvida. Qual é essa faixa etária? O que é o adolescente, né? Sim. No mundo, no Brasil, como é que a gente classifica essa faixa etária? No seu trabalho, você encontra normalmente gestantes que vêm para esse serviço que você trabalha, que é uma referência, né, no fluxo. Nós temos a sorte em Santos de ter o serviço do Instituto da Mulher e Gestante, que é uma referência para pré-natal de alto risco. Sim. E gravidez de adolescente entra. Na verdade, assim, lá o Instituto, ele foi idealizado e começou, já tem anos esse serviço, justamente para a gente tentar ter um acolhimento de todo e qualquer pré-natal de alto risco. Então, assim, existem os critérios de encaminhamento, aí não só falando de adolescente, mas existem os critérios de encaminhamento de gestantes de alto risco que são encaminhadas para lá por N fatores, dentre os principais, a questão de atendimento multiprofissional. É muito importante, é uma coisa assim, super a gente ter essa abordagem desse acompanhamento multi, e a adolescente, ela é sim caracterizada como um pré-natal de alto risco, porque ela entra como fatores de risco para desenvolvimento de diversas comorbidades, de diversos comprometimentos. Então, assim, adolescente tem maior risco de prematuridade, Correto. A adolescente tem maior risco de diabetes, de pré-eclâmpsia. Então, assim, as grandes comorbidades obstétricas que geram riscos para o acompanhamento, elas são maiores na adolescência. Na verdade, a gente fala que elas são maiores nos extremos de idade. Tanto adolescentes quanto gestantes tardias, gestantes com mais de 40, 42 anos, elas têm maior chance de desenvolver esses riscos. Então, é por isso mesmo que ela acaba sendo acolhida lá pela Prefeitura de Santos, né? Então, vamos enfatizar que eu posso falar propriamente dito do Instituto que eu trabalho. Então, pela Prefeitura de Santos, qualquer adolescente faz acompanhamento lá com a gente. Tá, e qual é essa equipe multiprofissional? Quais são os profissionais? Então, essa questão da equipe multi, eu brinco que eu não sou ninguém. Isso em tudo. Na medicina, eu sempre falo que médico que acha que trabalha sozinho, tá errando. Só daí ele já tá errando, porque a gente não trabalha sozinho. Posso dizer que sim. A gente não trabalha sozinho jamais, em nada. Então, é muito importante a gente entender qual é o seu papel em cada um. A equipe multi lá do Instituto, ela é formada por uma equipe psicossocial, que são assistentes sociais e psicólogas. Tem a equipe da enfermagem, que tem as enfermeiras e as técnicas, e tem a equipe da nutrição. Então, num geral, cobre absolutamente tudo. Então, a gente fala assim, que chega uma abordagem onde no meu atendimento médico eu senti alguma coisa, uma fragilidade emocional ou uma fragilidade social, eu normalmente seguro este atendimento para, olha, eu preciso desse atendimento seja continuado com uma assistente social. Eu preciso que esse atendimento seja continuado com uma psicóloga. Então, assim, eu falo que lá a gente consegue enlaçar tudo para ter um acompanhamento multi. Por exemplo, uma diabética que chega lá, eu já encaminho para nutricionista. Quando a gente foca só nas adolescentes mesmo, a gente sabe que é muito comum a adolescente ou engordar demais, ou não come nada e não tem o ganho de peso ideal. Então, a nutricionista tem esse acompanhamento. Então, assim, é por este motivo que a gente tem também esse acompanhamento lá no Instituto, sempre de adolescentes, são sempre acompanhadas lá no Instituto. Para nós que trabalhamos no SUS, eu que sou aposentada do SUS, isso é o melhor dos mundos, né? Exato. É o que eu falo, porque assim, a gente não fica... A gente sabe que tem um termo que a gente usa que é assim, é o momento oportuno. Então, não adianta eu lhe atender agora e falar assim, olha, ela vai precisar passar com uma psicóloga, então eu vou encaminhar para uma psicóloga e esse atendimento vai ser agendado. Essa paciente não vai voltar. Você vai perder o momento oportuno. E é por isso que no momento que a gente tem lá, na outra porta, literalmente abrindo a porta, na porta seguinte, a gente tem a psicóloga, tem a assistente social, tem a nutricionista, a gente tem essa tranquilidade de um segmento multi realmente que arredonda. E mesmo que vá, que ela consiga ir ao especialista que você encaminhou, às vezes não tem o feedback para você, né? Porque é você que faz o acompanhamento, começo, meio e fim de tudo. Ela vai, mas volta para você. Você está colocando uma coisa que é fantástica, porque justamente, às vezes, a gente tem uma sensação
Obviamente, pelo meu atendimento, eu foco na parte médica, Sim. mas eu tenho essa sensibilidade de perceber, ó, preciso de um atendimento psicossocial. Então, tem muitas vezes onde, por exemplo, eu falo para paciente, olha, aguarda um pouquinho aqui nessa sala que você vai passar com a assistente social. Aí eu termino, a assistente social termina de atender, ela vem para mim, Mari, o buraco é um pouquinho mais embaixo. Então, daí a gente vai enlaçando esse acompanhamento para fazer um desfecho bom. É o que a gente fala assim, qual é o nosso objetivo? Mãe e bebê saudáveis, mãe com um bebê saudável no braço e que a gente consiga ajudar ao máximo. Então, no momento que a gente tem essa possibilidade de uma engrenagem mesmo, um funcionando vai conseguindo fazer o outro ir junto, né? Porque assim você consegue envolver os familiares dela, Exatamente. as pessoas que convivem com esse adolescente, para não Exatamente. se sentir tão sozinho nisso tudo, né? Exatamente. É fundamental. Quem que é hoje a chefe do Instituto da Mulher? Na verdade, assim, existe a responsável pelo Instituto da Mulher e Gestante, a Jaqueline. Ela cuida dessa parte administrativa. Nossa, eu conheço a Jaqueline, ela cuida profissional. Exato, ela cuida dessa parte administrativa e eu brinco que, ó, que para ser chefe da unidade tem que Parabéns, ser bem... hein, Jaqueline, mais uma vez eu ouço o seu trabalho. Porque ela tem que ser bem atenta com todos os detalhes, todas as necessidades. A gente brinca que, assim, a nossa nutricionista, por exemplo, o ano passado, eu já estou no Instituto há mais de 10 anos, no ano passado a nossa nutricionista de sempre aposentou. Aí rolou aquele pânico de como é que vai ser sem nutricionista, porque a gente precisa desse acompanhamento. Imediatamente Jaqueline já estava fazendo as mexidas de pauzinho que precisava para dar seguimento e para fazer com que agora a gente já tem a Roberta, que é a nossa nutri, que está lá nos atendimentos fazendo esse acompanhamento de forma fantástica. E a chefe técnica é? Não sei. Eu acho que é a Sabrina. Tenho quase certeza, não tenho certeza. A chefe técnica, não sei. Tá. Mas, assim, é uma equipe que, pelo que você descreve, é uma coisa que me deixa tão confortável, porque vocês têm um trabalho que a gente tem na didática e nem sempre encontra na prática. Sim. Que é um trabalho interdisciplinar, não só multi. Sim. Porque multi, assim, tem um psicólogo aqui, o assistente social lá, o médico acolá, o enfermeiro aqui, mas nem sempre eles têm essa conversa, esse trabalho tão coeso, vai e volta, a informação. O beneficiado sempre é o usuário. Sim. Então é um trabalho interdisciplinar que vocês Total. fazem lá. Parabéns ao Instituto da Mulher, à Prefeitura Obrigada. de Santos. E ao mesmo tempo, é o que a gente fala assim, qual é o que... Eu brinco que eu sou suspeita, sim, porque eu tô lá já há bastante tempo e tudo mais. Ao mesmo tempo que essa interdisciplinaridade, eles nos dão a permissão, a possibilidade de atuar da forma que eu julgo necessário. Às vezes, eu achei que precisa de tal acompanhamento, pensando que a paciente tem tal necessidade social, e a assistente social não vai fazer só o que eu estou falando, porque ela percebeu outra demanda e ela vai abordar essa outra demanda e assim por diante. E como a gente aprende com os colegas, sempre, né? sempre. De outras áreas. Nossa, sempre. Isso nos enriquece muito. Demais. Né? Por isso que você tem essa sensibilidade toda, tá na equipe certa. Obrigada. Parabéns à Prefeitura de Santos, hein? Sabe contratar bons profissionais. Você está na Prefeitura há quanto tempo? 10 anos vai fazer. Olha, e desde que eu entrei lá no Instituto. Eu entrei como médica do alto risco. Ai, que sorte então, deles. assim, eu brinco. E a sua sorte. Eu falo que assim, e dia a dia, exatamente. Dia a dia é um aprendizado, dia a dia é uma atualização. A gente tem que estar sempre se atualizando. A gente sabe a literatura, a gente sabe os protocolos, mas a gente tem que estar sempre atualizando. Tanto que assim, a gente participa de discussões internas para estar sempre atualizando os protocolos e deixar cada vez mais modernizado. E com a realidade, assim como há 10 anos atrás, quando a gente falava de uma gestante de 36 anos, sem nenhuma doença, ela era considerada de alto risco exclusivamente por ter 36 anos. E a gente falava, não tem lógica. Então a gente mostra que a gente foi conseguindo atualizar esses protocolos para ter um segmento direitinho. Tem estudos, né? Tem, interessante. exatamente. Por isso que a gente preza pela ciência. Exatamente, pelas sempre. informações que tem esse fundamento todo, né? Deixa eu continuar o que mais a gente gostaria de saber de você. No panorama nacional, como é que está o Brasil nisso? A gente tem mais gestantes por habitantes ou menos? O Brasil é um país que está legal, aceitável no número de gestantes adolescentes ou não? Tem um gráfico aí que a gente pode mostrar. Olha aí. Ixi. Então, não tá tão bem na verdade é o que a gente fala assim, o Brasil ele acaba entrando como os demais países da América do Sul, né? Por essa questão do desenvolvimento. Estatisticamente falando, exato. Estatisticamente falando, quando a gente fala em números gerais, a gente sabe que países em desenvolvimento têm um número muito mais alto de casos comparado a países
já desenvolvidos. E daí é nisso que a gente começa a falar do tópico principal quando a gente fala de gravidez na adolescência, é a questão da educação. Por que será que lá nos países desenvolvidos a taxa de gestação nas adolescentes é tão menor do que comparado com aqui? Não é só a nível socioeconômico, não é só a exposição, é principalmente a questão da condição educacional, do conhecimento. Então é aí que a gente começa a focar nessa possibilidade de intervenção. Aonde que a gente tem que intervir? Como que a gente tem que fazer para fazer com que o Brasil comece a melhorar de ranking? É o que a gente fala, uma Dinamarca, uma taxa de 2 a cada 1000 meninas. Então, Nossa, assim, é uma loucura quando você pega no Brasil. Então, assim, é uma taxa muito alta, falando de percentual. E a gente percebe isso nitidamente que você falou e está bem explicado, a gente consegue entender, né? É fundamental isso. Então, o Brasil está, como os países da América do Sul, precisando fazer muito ainda. E principalmente ter equipes que tenham essa sensibilidade de olhar para esta questão socioeconômica, questão psicológica também, né? Dos casos. Muito bem. Quando a gente fala no adolescente, qual que é a relevância desses fatores biológicos, psíquicos e sociais numa gestação do adolescente? Aí focando nessa faixa etária, qual a importância tem isso? E a questão educacional, você já falou, tem toda a relevância. E esses outros fatores? Então, na verdade, quando a gente foca, né? Então, questão social tem muita abordagem, porque a gente sempre pensa que no momento que você não tem condições socioeconômicas, a paciente não tem uma visão de futuro de vida, ela não tem nada a perder. Por que não ela ter um filho? A gente já pegou várias situações lá no instituto onde você perguntava para a menina se foi programado, obviamente não, na maioria das vezes a gestação não foi programada. Na maioria, né? Mas surpreendentemente a gente já pegou casos onde a menina de 11 anos, ela falava, eu engravidei para que o progenitor, né, para que o pai da criança que ela está esperando passa a cuidar dela. Então você fala assim, essa questão social é muito pesada realmente. A gente sabe que é uma sensação de impotência. A gente fala assim, do ponto de vista médico, é uma questão de impotência muito importante. E daí é nessa que entra a questão da educação. Então assim, não adianta a gente pensar que a menina vai evitar uma gestação, não adianta a gente pensar lá na frente, de falar assim, olha, ela precisa usar um anticoncepcional. Mas a menina não conhece nem o próprio corpo. A menina mora numa situação social onde ela é exposta aos pais tendo relação sexual no mesmo ambiente. É a normalização da sexualização de crianças. Seria assim um espanto, uma indignação. Então, exato. Então, assim, só que ao mesmo tempo a gente fala assim, esse pai e essa mãe estão errados, olha que difícil, eles não têm condição, eles não têm um outro cômodo naquela casa, eles já vieram dessa exposição. Verdade. Então assim, eles moram num cômodo único, o casal, mais os filhos, mais não sei o quê, tudo num cômodo único. Então assim, eles são adultos, eles estarem tendo, mas não pode estar sendo no mesmo ambiente, porque você está expondo essa criança a situações não comuns, não normais. E daí nisso a gente foca na questão de educação sexual, que eu falo que assim, a maior bandeira, se não a única bandeira que tem que ser sempre focado quando a gente pensa na gravidez na adolescência é a educação. E educação sexual na definição, porque assim, infelizmente a gente sabe que algumas vezes, quando se fala de educação sexual nas escolas, fica muita gente virando, isso vai sexualizar cada vez mais a criança. Não. Isso tem atrapalhado muito, inclusive, completamente. Com orientação aos preservativos. Completamente. Porque eu falo que assim, Márcia, o que acontece? Quando a gente fala de educação sexual, eu não estou ensinando a criança a transar. Tem muita gente que tem essa visão de educação sexual é ensinar a criança a transar. E não. Educação sexual é a criança entender o que é o próprio corpo. No momento que ela entende o próprio corpo, ela consegue entender as modificações e começar a pensar, o que eu quero fazer com este meu corpo? A gente falando na questão social, você fala assim, mas espera aí, se ela não entende, ela não sabe dos riscos, ela pode sim engravidar sem conhecer e tudo mais, mas ela já não tem nada de educação, ela já não sabe o que vai ser da vida dela daqui pra frente, então para ela é indiferente. E não, é o que existe um slogan, né, que é adolescência primeiro e gravidez depois, justamente.
Adolescência primeiro, seja adolescente, curta essa fase, entenda o próprio corpo. Eu brinco que assim, eu falo isso para as minhas gestantes, que é escutar o próprio corpo. A mulher, o ser humano, na verdade, tem que entender e escutar o próprio corpo. E se tocar mais, e se entender e perceber cada parte. Eu até pedi para os meninos colocarem as imagens. Antes deles colocarem, eu quero fazer uma chamada assim, importante, que você está tocando num assunto que vale toda a nossa entrevista. Então, doutora Mariana, conta aqui pra gente. É possível ter procedimentos, condutas, ações que previnam a gravidez desses adolescentes com esse panorama que a gente tem, se a gente não tem ainda a situação ideal econômica do país, o desenvolvimento desejado. Então, neste exato momento, o que há para fazer? Conte pra gente. O que a gente fala é fundamental a paciente, o casal, entender o próprio corpo. Eu falo assim, eu já tive casos onde foi o contrário. Quando a gente fala de gravidez na adolescência, a gente pensa na menina, criança que está grávida. Mas eu já peguei o oposto, onde era uma mulher de 35 anos que engravidou de um menino de 11. Olha aí. Então, assim, você pega os opostos também. Sim. E por que isso aconteceu? Porque o menino não sabia o que era o corpo dele. Ele não sabia o que estava acontecendo. Não entendia nem sequer o que era aquela secreção que estava saindo de dentro dele. Tem razão. Então, a gente foca em, sim, o fator principal que nos permite é educação sexual. Perfeito. E educação sexual na compreensão de entender o sexo humano, entender o sexo corpo, parte anatômica ou não, que é isso que eu pedi para trazerem as imagens, para a gente ter mais ou menos. Então, assim, focando, obviamente, na parte feminina. Isso aqui é o aparelho reprodutor feminino, tá? Para quem não conhece, para quem não entende, não sabe. Então, a gente explica que nem uma brincadeirinha à parte que eu costumo falar muito nos próprios pronto-socorros, atendimento de urgência, é assim, a palavra vagina não sai fácil da boca das pessoas. Ninguém consegue falar, eu estou com coceira na vagina, eu estou com uma secreção na vagina, uma dor na vagina. Não. Na pepeca, na coisa. Tipo, ficam todas tímidas. Nossa, isso já é a demonstração. De nomes, né? Isso já é a demonstração do quanto é um tabu cultural. Verdade. Então, assim. Fica se achando apelidos pra exato, pra disfarçar, porque afinal eu não posso falar sobre a vagina. Tipo, Então foi só um parênteses que eu quis abrir, porque é muito relevante isso. É verdade, tô me lembrando agora que na minha família tem um nome. Isso. Exato, ninguém fala vagina. Toda família tem um outro nome. Exatamente, exatamente. E daí quando a gente pensa na anatomia, quando que eu falo que é a questão da importância da menina entender, né? Então a gente tem a vagina, que é o local onde o pênis entra na relação sexual, o colo do útero, o útero propriamente dito, onde vai acomodar a gestação, né? As trompas e o ovário, onde tem a produção dos folículos, né, do óvulo, e que permite a gestação. Então isso aqui seria uma anatomia bem básica e simples para vocês entenderem, e que muitas meninas não entendem, elas não sabem o que é. E que a gente produz esses óvulos todo mês. Exatamente. E eles vão quando exatamente, na verdade, não assim, aparece nenhum a ovulação, a ovulação ocorre mensalmente, cada vez no ovário, às vezes pode acontecer nos dois, mas isso é a ovulação, isso é a realização mensal do seu organismo, né? A ovulação do ciclo normal. E daí, quando não tem uma fecundação do óvulo com o espermatozoide, que o espermatozoide, então, ele ascende pelo colo do útero e chega para encontrar o óvulo. Se este óvulo chega no útero sem se implantar, sem se fecundar, aí é que acontece a menstruação. Isso as meninas não entendem. Tem muita gente esses que tem... óvulos vão embora. Da menstruação. Uma coisa, assim, que também, por coisa de curiosidade, as meninas, a gente já nasce com um número de óvulos, um número de folículo menor do que quando a gente estava dentro da barriga da nossa mãe. O momento onde nós, mulheres, temos a maior concentração de óvulos é intraútero, quando a nossa mãe estava grávida da gente por volta de 25, 27 semanas de gestação. É nesse momento que nossos óvulos estavam cheinhos. Aí a gente já nasce com menos e com o passar da idade vai diminuindo, e aí é que chega a questão de 35 anos diminuir a taxa de reprodução, porque começa a diminuir a quantidade de óvulos disponíveis e com boa estrutura para uma gestação. Com capacidade. Com capacidade gestacional. Que legal a sua explicação. Acho que agora deu para entender Deu para entender um pouquinho melhor. Eu? Pode passar a próxima imagem, por favor? Eu acho essa figura fantástica para ter uma compreensão, porque para você ter uma noção, Márcia, é muito comum
quando a gente conversa com pacientes sobre essa questão de relação sexual e tudo mais, tem paciente que não sabe que o buraco de onde sai o xixi é diferente do buraco da onde sai o sangue da menstruação e que é diferente do buraco da onde sai as fezes. Tem mulher que não entende que são 3 estruturas próximas, localizadas na mesma região, porém uma não tem nada a ver com a outra. Perfeito. Então essa imagem eu sempre gosto de mostrar justamente, e daí aqui é o corte sagital para ter a compreensão do que eu falei. Então a gente tem a região anal, mais posterior, a gente tem o canal da vagina, né, a vagina, e a gente tem à frente a uretra, que é justamente da onde sai a bexiga, que sai o xixi. Então os 3 orifícios anatômicos, eles são orifícios localizados, próximos, mas um não tem nada a ver com a outra. Olha, cada um tem o seu órgão específico. Exatamente. E daí vem relação anal, relação vaginal. Por que eu não posso? Por que sempre tem que tomar cuidado falando na questão de educação sexual? A gente pega muita paciente infectada porque tem relação anal e sexual, anal e vaginal, perdão, num mesmo ato, sem trocar preservativo, sem se preocupar. Você está levando fezes da ampola retal para dentro do canal vaginal. Claro. Então, é muito complicado. Tem paciente que não entende, ou daí falando de outra coisa, que assim, paciente não entende que ela tendo relação anal, ela não vai engravidar. Tem paciente que nunca teve penetração vaginal, mas ela sofreu violência e tudo, o que quer que seja, sempre teve relação anal. Ela chega falando, eu estou grávida, mas se não teve penetração vaginal, não tem como estar grávida. Então, tudo isso é por quê? Porque não entende o próprio corpo. Sim. Então, é muito pesado a gente pensar que as adolescentes estão cada vez mais se expondo à relação sexual, se expondo a essa sexualização, sem entender, sem conhecer o próprio corpo. Aí vem a questão de educação sexual mais nos seus primórdios ainda na sua base, é que assim, antes da menina menstruar, que a menstruação é aquele que o slide anterior eu mostrei, de que quando não tem a fecundação, você tem a menstruação. Certo. Antes da menina menstruar, é quando surge justamente na faixa dos 9, 11 anos, começa a surgir brotinho mamário e começa a surgir pilificação. É uma sequência. Primeiro surge brotinho mamário, depois surge a pilificação e depois menstrua. Certo. Então é nessa sequência que cai naquilo que eu falei lá no começo, de que a menina vai demonstrando sinais de que ela tende a menstruar, ela tende a ter a sua menarca. Então, se a gente consegue intervir nesse meio do caminho, é muito melhor. Sem dúvida. E quando a gente vê também do outro lado, a gente pega meninas nessa fase de broto mamário, pilificação, gravidez, sem nunca ter menstruado. Por quê? Porque ela já está exposta à relação sexual neste momento. A gente sabe o quanto tem de caso de meninas que no momento que começa a ficar com um corpinho de mulher, já acabam sendo expostas à relação sexual. Então há a possibilidade de engravidar mesmo sem antes a primeira... Sem ter tido a primeira menstruação. menstruação. Porque o período fértil dela aconteceu, ele pode e tende a acontecer antes da menstruação propriamente dito. Porque é só pensar Ou que... seja, ela fabricou lá no ovário seus óvulos e liberou. Antes mesmo de ter a primeira menstruação. Entendi. Então, essa sequência é fundamental da compreensão da educação sexual, da conscientização e adequação da rede de apoio, do acompanhamento familiar, da escola e na questão da educação. Se aquela menina não sabe que se surgiu o brotinho mamário, se surgiu a pilificação, ela nos próximos meses, no próximo tempo, ela já tende a estar produzindo óvulos, ela passa a saber que ela pode, portanto, ter uma gestação. E cada idade você vai explicar de um jeito que ela Exatamente, exatamente. Então é muito significativo, e daí você fala assim, por que quando a gente fala de gravidez na adolescência, infelizmente a gente tem que estatisticamente quando a gente tem meninas com baixo nível socioeconômico, sim, a taxa de gestação é muito maior quando comparada a uma classe média, alta. Isso é muito importante. Por quê? Porque pelo menos no momento que essa menina começa a demonstrar sinais, normalmente as mães levam no ginecologista. Tá. Então, tem gente que nem essa semana mesmo. Não é culturalmente um hábito da... Não é uma coisa, não é uma questão comum de acontecer.
pelo dia a dia, pela correria, pela cultura, porque afinal, eu sempre fui assim, eu menstruei sem nem saber, e assim foi, e assim mãe veio. sai de manhã para trabalhar, volta à noite. Não presta atenção no corpinho daquela menina. Às vezes a gente sabe, lembrando, a gente está chegando nessa fase da adolescência, onde é comum os adolescentes se fecharem cada vez mais, estarem mais reclusos, não deixar mostrar o corpo. Uma criança que até então aceitava tomar banho com os pais, de repente passa a não querer mais. Então, cadê a atenção desses pais para entender essas modificações? Olha a importância da educação sexual, doutora Mariana, desculpe interromper. Sim, claro. Na escola, mas dentro de casa também. Sim. Não é só para a criança, para o adolescente. É para esses pais, para esses amigos, irmãos. E na escola. Porque se eu percebesse que aquela protuberância que começa a desenvolver em mim, a gente que é menina passou por isso, a gente morria de vergonha. Eu começava a usar blusa mais larga, soltas. Exatamente. Para não mostrar, morria de vergonha de uma coisa que é uma bênção, né? Uma Exato. É mostrando normal. Que você está evoluindo naturalmente. Exato. Então, por isso que a gente foca sempre na questão de o que é a educação sexual? Aquela menina entender o poder do corpo dela. Perfeito. Porque isso é uma máquina extremamente poderosa. É o que a gente fala assim, mensalmente, esse corpo está mostrando para aquela menina o quanto ela funciona e o quanto ela cicla. Então a menina, exato, então ela tem que ter essa compreensão do corpo dela. Quando a gente pensa em meninas numa faixa econômica um pouquinho melhores, elas vão falar pra mãe, ai mãe, tô incomodada, ou então começa já, eu brinco assim, qual é o primeiro sinal? Pedir pra comprar um sutiã. Pediu pra comprar um sutiã, você já fala, opa, presta atenção, tá dando sinal. Exato. Então é nesse momento da importância de ir conversar. E daí vem na questão da clínica, lá no particular onde eu atendo. Eu atendo muita adolescente que chega pra mim trazida pela mãe assim, olha, eu não sei o que fazer, mas ela começou a mostrar que o corpinho tá desenvolvendo, trouxe pra conversar com você. Eles têm até medo de falar sobre porque isso. O familiar não sabe conversar com aquela criança e tá perfeita a postura dessa família de levar para um profissional. Com certeza, buscar ajuda, né? A gente fala que hoje em dia no Sun Google tem de tudo, né? Então, assim, no Google a galera digita, consegue a informação que quiser, mas não necessariamente são confiáveis. Exatamente. Tem mais alguma foto dessa Não, acho que da parte de anatomia é isso. Tá ótimo. Quando você fala de faixa etária que é tão ampla, né? Que dá a possibilidade de engravidar, qual é a menor idade que vocês já acompanharam uma gravidez? Na verdade, na minha formação, Guilherme Álvaro, quando eu estava lá terminando a residência, a gente tinha uma menina de 10 anos que tinha tido seu nenê. Então, ela andava com o nenê dela como se fosse uma boneca. Então, ela tinha sido exatamente esse caso. Ela nem nunca tinha menstruado. Aos 9 anos, ela começou a ter relação sexual e engravidou. E, doutora Mariana, entrando num assunto polêmico, mas também necessário a gente falar, quando a criança sofre algum abuso, nessa faixa etária, por exemplo, é permitido esse aborto? Sim, na verdade, assim, por lei, hoje em dia... Nós estamos falando de abuso sexual, uma hoje em dia, que foi exato, hoje em dia, por lei, no momento que você declara que essa gestação que está acontecendo foi decorrente de abuso sexual, a paciente já tem o direito de interromper essa gestação. Correto. Então, quando a gente pensa em qualquer faixa etária. Interessante essa informação. Mudou. No momento que você declara que antigamente você precisava provar. Então você tinha que fazer um boletim de ocorrência, você tinha que ter documentações de que tinha sido... Até pouco tempo. Até pouquíssimo tempo atrás. Pouquíssimo tempo. Tipo quase o ano passado. Exato. Você tinha que ter pelo menos um boletim de ocorrência registrando. Hoje em dia não mais. Pensava mais da criminalização. Exatamente. Do caso do que no acolhimento, né? Exato. Na saúde dessa mulher. Hoje em dia não mais. Hoje em dia a paciente, se ela declara que ela foi vítima de um abuso sexual, ela pode desejar. Merece ter o direito do atendimento, seja para qual finalidade desfecho for. Sim. Entendi. Nossa, interessante. Muito obrigada por nos atualizar com relação a isso. É isso que a gente precisa, né? Dessas informações verídicas, sérias e que tenham respaldos legais. Aqui a gente tem em Santos a sorte de ter o Instituto da Mulher Gestante com um pré-natal de alto risco, com uma equipe dita especializada para esse atendimento. Em outros municípios, outros estados, essa é a primeira porta de entrada para as crianças ou adolescentes ou mulheres com suspeita de gravidez, seria aonde que é a porta de entrada? Então, vamos lá. Na verdade, é bem isso. Aqui na Prefeitura de Santos, eu vou começar falando daqui, que é o que eu sei. Aqui na Prefeitura de Santos funciona assim. Na hora que a menina
comunica a família ou comunica alguém de que acha que está grávida, ela vai até a unidade mais próxima de casa, policlínica, UBS, USAFA, o que for. Ela passa nessa nessa atenção primária. Nessa atenção primária vai ser feito um teste de farmácia, aqueles testes rápidos. Igual que tem na farmácia. Que nem tem de farmácia. Confirmou ser gestante, ela imediatamente vai ser agendada uma consulta no instituto. Então, ela, na unidade de origem, ela não passa em atendimento com ninguém, justamente porque nessa primeira consulta que foi agendado, ela já vai passar com o psicossocial. Então, ela já, na atenção primária, ela passou pela enfermagem. Ela passou pela enfermagem e feito o teste. Deu positivo, ela já é vai agendado um dia de consulta no instituto. E nesse dia de consulta no instituto, ela vai passar com a enfermeira, que é a enfermeira que vai fazer a abertura, que a gente chama, que é a solicitação de todos os exames e tudo mais. E vai passar já com o psicossocial. Exato. Enfermeira como eu, a gente exato. É ligadíssima nesse... E vai passar com o psicossocial já nessa abertura de pré-natal. Perfeito. Que daí isso é uma coisa muito importante, que normalmente a galera pergunta muito, a questão de... Sou adolescente, posso fazer consultas sozinha? Boa. Quando é muito comum essa dúvida e mesmo a gente explicando... É o dito popular, sou menor de idade, tenho que chegar na unidade com um acompanhante acima de 18? Exato. Como que funciona, qual é o nosso fluxograma, né? Vamos usar o termo assim. A adolescente, ela tem o direito de fazer o pré-natal absolutamente sem ninguém. Tá? Ela pode, independente da idade, ela pode passar o acompanhamento sem ninguém. É fundamental que pelo menos em um momento um responsável se apresente por ela. Perfeito. Se vocês vão tanto na primeira consulta, exato, tanto na primeira consulta quanto em algum momento, para que esse um responsável literalmente assine termo de responsabilidade. E como que funciona? A paciente acompanha com a gente, adolescente. Se ela está fazendo tudo bonitinho, ela em nenhum momento a gente vai solicitar a presença desse responsável. Agora, passou uma adolescente, por N fatores, ela não está seguindo as orientações, aí a gente faz uma primeira solicitação. Se esse acompanhante, se esse responsável não se apresenta, é feita uma segunda tentativa. Não se apresentou, não se responsabilizou e a paciente continua dando essas falhas de segmento, certo. Entendam falha de segmento desde não fazer exames, faltar nas consultas, que a gente sabe que tem um fluxograma necessário de número de consultas. Então, se a paciente ou falta, ou não faz exame, ou demonstra essa falha de segmento e esse responsável já foi convocado mais do que 2 vezes, é acionado o conselho tutelar. Perfeito, entendi. Então, esse é o fluxograma, e daí é nisso que a gente brinca, que eu lavo minhas mãos, porque no momento que eu pego essa primeira consulta, a paciente não aderiu, já vai para o psicossocial. As meninas já vão entender o que aconteceu, normalmente já vai entrar em contato com o responsável. E são as buscas ativas, né? São as buscas ativas, elas já vão entrar em contato, já vão comunicar, ó, fica mais de olho, a adolescente não está fazendo, ou ela está chegando muito atrasada, o que está acontecendo? Para jogar a responsabilidade para a pessoa que se apresentou como responsável. Se ainda assim não deu certo, infelizmente acaba sendo acionado o conselho tutelar, por conta disso. Correto. Mas a paciente tem total autonomia de ir sozinha. E olha a importância da vigilância, gente. Vigilância não é só a vigilância que as pessoas conhecem da dengue, né? De outros agravos. Tem a vigilância da gestante, vigilância de outras áreas também. E que você faz a notificação, né, desses casos, inclusive para a cidade saber quantas gestantes ela tem, de que faixa etária, qual classe social. E também para fazer essas buscas ativas. Nem todo mundo é aquela pessoa Caxias, que vai, que sabe que é muito melhor prevenir do que remediar, que é muito melhor ter um parto acompanhado para não ter surpresas na boca do parto, né? Sim. Mas nem sempre temos pessoas assim. Tem pessoas que não dão esse valor, ou por ignorância, por não conhecer do assunto, ignorância que eu digo, é sobre o assunto, ou por ter outros agravos, por exemplo, usuárias de droga, pessoas que têm outras comorbidades que vão interferir no descuido com essa gestação, né? Se ela não cuidou nem dela própria, ela não consegue valorizar o conceito, quer dizer... Você colocou uma coisa que é perfeito. Porque tem gente, com certeza alguém que está assistindo a gente deve estar entrando em pânico, mas como assim acionar conselho tutelar? Porque no momento que aquela adolescente para de aderir,
ela passa a colocar o conceito em risco. Perfeito. Então, aquele bebê merece atenção, aquele bebê merece os cuidados que aquela pessoa não está dando. Então, o conselho tutelar é buscando a proteção do nenê. Perfeito. Então, essa que é a sequência que a gente fala. Então, assim, a paciente tem total autonomia de ir sozinha. Tem paciente que fica assim, mas eu posso vir sozinha? Pode. O termo que eu uso, eu sempre falo assim, você teve autonomia de ficar grávida, então você tem autonomia de fazer o acompanhamento. Quem é a maior responsável e quem é a pessoa que mais interessada no sucesso? É você. Então faça. Se você não fizer, a gente convoca quem se disse responsável por você. E quando assim ela vai. traz alguém, é tão bom, né? Sim. Tão bom você poder fazer essa educação sexual também para quem está acompanhando. Sim. A pessoa vai estar acompanhando, ela vai estar aprendendo junto essas fases. Sim. Né? É o que eu falo. Vai ser muito mais útil. E daí essa é a experiência que daí eu tenho, porque como lá no Instituto eu acabo trabalhando com as já gestantes, eu já tô na boca ali, né? No consultório é a minha vantagem. Eu falo assim que eu amo fazer esses atendimentos de orientação sexual. Por quê? Porque normalmente é isso que você acabou de pontuar, a adolescente vem acompanhada de uma mãe, de um pai, e que daí é muito mais interessante você dar essas informações. Porque daí é um bordão que eu uso que é muito assim, informação gera dúvida e dúvida gera conhecimento. Então no momento que você vai escutando, tem informação, você ficou com dúvida, vai atrás do conhecimento, vai atrás de quem vai te dar essa informação adequada. Repete esse bordão olhando ali pra gente gravar. Que informação gera dúvida e dúvida gera conhecimento. Então, isso eu falo no pré-natal, eu falo na parte da ginecologia, eu falo como um todo mesmo, porque é isso. Você escutou alguma coisa que ficou com uma pulguinha atrás da orelha, vai atrás. Gerou dúvida, vai atrás, vai entender, e daí isso te permite acompanhar melhor. Perfeito, doutora Mariana. Nós temos algumas outras fotos aí, Pedro, que a gente pode passar de gravidez. Tem inclusive uma que a gente enviou aqui, que fala dos riscos da gravidez no adolescente. Nós teríamos aí, Pedro, olha essa foto, olha que interessante essa barriga, né, com desenhinho. Sim, na verdade, quando a gente fala... A importância dessa campanha, né? Por que tem anualmente em fevereiro esse laço laranja? Pensando na campanha de muito prevenção. pensando, porque, vamos lá, começando lá de trás. Por que foi pensado em fevereiro? Foi pensado em fevereiro, sim, para se falar, tanto que é a semana, né? Foi pensado na semana antes do carnaval, porque é um momento de maior... Exato, por isso que é a maior exposição, a maior questão da sexualização, tem a sexualização da imagem, e tem a sexualização do própria relação sexual mesmo. Então, assim, são aquelas meninas de 8 anos que saem desfilando e acabam expondo seus corpos para, infelizmente, doentes que existem por aí, que podem acabar enxergando uma pureza de outra forma e colocando em risco esse corpinho. Então é nessa que a gente fica tão sempre em dúvida, questão social disso, de até que ponto vale você sexualizar uma criança, usar uma sainha curta, usar um sapato alto, usar uma maquiagem aos 10 anos de idade. Mas aí são um outro leque de... Mas posso aproveitar essa deixa sua, que eu não posso deixar de falar. A gente tem que aproveitar essas falas de especialistas, de pessoas que estão lidando com ele, não é gente que só tem na teoria, para dizer que não é não. Exato. Quando uma menina, uma mulher, uma trans, um homem, um menino diz não, é não. Não é para forçar, não é para insistir, não é para usar poder social, cargos, para conquistar alguma coisa. Não, gente, é não, tá? Lembre-se disso. Vocês têm o direito de usar a roupa que quiserem, mas não é não. Exatamente. E daí quando a gente fala aí, essa imagem, ela foca muito nessa questão, foca muito na questão das consequências da gravidez, né? Estatisticamente falando, a gente sabe que muitas meninas adolescentes que engravidaram voltam a engravidar no primeiro ano pós-parto. Oh, meu Deus. Isso é interessante saber, mas preocupante demais. Preocupante demais, mas é isso. Então, muitas adolescentes tendem a engravidar novamente em menos de um ano do último parto. E daí quando você pensa, nossa, mas o que explica isso? Isso explica vulnerabilidade social, onde aquela menina adolescente, continua no mesmo meio e para de frequentar escola, porque ela passa a ficar em casa mais ainda por conta do bebê, ou o que quer que seja, ou porque para de se expor... eu costumo falar que assim, ela para de acreditar que ela pode ser alguém.
ela passa a se enxergar como eu tive um filho, agora eu tenho que viver por esse filho, eu tenho que viver por este homem que me engravidou. Tudo, né? A margem da sociedade, Exato. a margem da E escola. é nisso que estatisticamente a gente tem, onde adolescentes que engravidam tendem a ter um outro filho logo na sequência. Eu imagino o trabalho de vocês para durante toda essa gravidez, além do cuidado específico da Exato. evolução, é já pensar nisso. E daí aí é que entra de uma forma fantástica, a Prefeitura de Santos instituiu que adolescentes que têm o pré-natal com a gente, no que elas voltam 30 dias pós-parto, que a gente chama de consulta puerperal, já imediatamente é feito o anticoncepcional, que o que a gente usa na Prefeitura de Santos hoje em dia é o Implanon, que é o dispositivo. Tem uma foto aí, Então, poderia nos esse mostrar aqui quais é o os boa. métodos que a gente tem disponíveis vamos pelo SUS. lá, exato. E também ela pode adquirir no privado também. Vamos lá, Mas aí principalmente... no privado ela tem que custear tem o que método. custear. Pelo SUS ela tem o direito de ter esses métodos. Isso. Essas cartelas aqui, elas estão demonstrando, essas com vários comprimidos, tá? Elas estão simbolizando justamente a diversidade que tem de anticoncepcionais orais. Existe um leque muito grande de anticoncepcionais orais que permitem. E não é bom tomar o da amiguinha, né? Porque E cada um jamais tem- tomar o da amiguinha, jamais tomar o que esqueceu, jamais tomar, não deu pra ela, vou pra... Cada um tem a sua indicação. E quando a gente fala nesse objetivo de anticoncepção pós-parto, tem mais restrição ainda, porque não são todos os anticoncepcionais que quem teve nenê pode tomar que tá imediatamente. amamentando muitas vezes. Justamente por conta da amamentação, porque tem alguns anticoncepcionais que fazem a supressão da produção de leite. Existe uma outra cultura que quem amamenta não engravida. Isso é cultural, a gente sabe que para que aconteça este bloqueio de não engravidar, tem que ser uma amamentação exclusiva, sem nunca ter sido ofertado nada para aquele bebê. E nada, quando eu digo, não é só nutrição, é uma chupeta, já interfere. E tem que ser exclusivo em livre demanda, que a gente chama. Então é assim, aquele bebê que fez você tem que pôr no peito. Aí ela poderia não. Aí ela poderia pensar num bloqueio de ovulação. Correto. Mas no momento que aquele bebê recebeu uma chupeta na boca, no momento que aquele bebê chora um Alteração pouco de mais, alimento. alteração ao alimento, ou aquele bebê não tá nessa livre demanda tão propriamente dito, Perfeito, explicado. não tá bloqueado. Entendo. Então lembre disso, porque tem muita gente que tem essa cultura de mas eu tava amamentando, como é que eu engravidei? Engravidou porque provavelmente não tava bloqueado. Perfeito. Tá? Deu muita brecha, né? Deu muita brecha. Então, os anticoncepcionais orais, que são essas cartelas completas, só tem que atentar para isso, que quando é a amamentação a gente tem alguns, tem que ser hormônio isolado. Essa aqui é uma representação da pílula do dia seguinte. Lembrar que a pílula do dia seguinte, o ideal é que a paciente não faça uso direto, não faça mais do que 3, 4 usos no ano. E, infelizmente, a gente sabe que tem muita paciente que usa ele como método anticoncepcional, depois de toda a relação sexual, se expõe e pega e toma a pílula do dia ele seguinte. tenha a dosagem do mês inteiro, né? Imagina a Exatamente. carga de canhão que É você exatamente recebe. isso. Então, nisso, você acaba comprometendo choque esse futuro hormonal exato. dessa menina. O DIU, que nessa imagem a representação é do DIU de metal, né? O DIU de cobre, que é uma opção muito interessante. Vantagem do DIU é tempo de ação, porque na verdade o DIU, este de cobre, ele tem uma anticoncepção por 10 anos, você pode manter ele por 10 anos, numa única vez você coloca e mantém essa anticoncepção por 10 anos. Coloca em consultório. Em consultório e hospitais estivadores e Silvério Fontes, se a paciente deseja, é colocado na hora do parto. Nasceu, coloca. Então, assim, isso Aonde? é legal. No No hospital? estivador e no Silvério Fontes. Os Então, dois da dos prefeitura. estivadores e hospital da prefeitura. Os dois da prefeitura. Tá. Hoje em dia, se a paciente declara, né, informa o desejo pela colocação do DIU, é colocado no parto imediatamente. Possivelmente no Guilherme Álvaro também. No né? Guilherme também, verdade. Também, No Guilherme deve estar. É uma referência para nossa região. Exato, peço até desculpa que como eu não tô lá no dia a dia, Sim, claro. não posso Eu que afirmar, vou mas lembrando eu aqui. acho que sim, Eu também. penso que sim também. E ali uma representação de uma camisinha feminina, que aí mais ainda que quando a gente fala em camisinha feminina, aí que vira aquele que ninguém tem a menor ideia de como funciona, de como coloca. Olhando ela, eles acham muito grande Exato. o tamanho que acha que tem dentro da vagina. Então, assim, tem muitas questões que envolvem essa questão da camisinha feminina. Aqui é o anel hormonal, que também é esse disquinho aqui Esse transparente. É um anel hormonal que também a paciente coloca e troca cada semana. Então, é muito interessante, porque ele fica no fundo da vagina. Ele não tem aquele saco que Não tem nada, ele é só um anel. Ele é só um anel isso eu não e ele conheço. libera hormônio. Que legal. Então, assim, é um Isso método- novo, isso. É,
deve ter uns 5 anos por aí. Ah, sim, gente. Então, pra ela isso é novo. E esse aqui, que é o Implanon, esse que é o Implanon, que é o dispositivo que a gente coloca nessa região do braço das pacientes de forma subcutânea. E é esse que a Prefeitura de Santos coloca em todas as adolescentes que voltam para nossa consulta. Que maravilha. Então, com isso, né, tem critérios. Além de adolescentes, eu lembro que tinha para drogaditas, pacientes psiquiátricas. Na verdade, a gente fala assim, fragilidade psicossocial. O ideal, claro, seria oferta para todas as mulheres. Mas é um dispositivo caro. É caro. Então, enquanto tem para as prioridades das pessoas mais vulneráveis, já é um parabéns para a Prefeitura de Santos. Né? Então, assim, isso é fantástico. E, mais uma vez, a gente fala na questão do momento oportuno. Quando que eu vou colocar isso aqui? Nessa primeira consulta. Nesse momento que a paciente volta, 30 dias pós-parto, ela vai sentar na minha frente, eu vou avaliar, vou ver como é que foi o parto, se correu tudo bem. Correu tudo bem? Bora pôr o Implanon. Porque daí início eu garanto 3 anos de anticoncepção. 3 anos? 3 anos. E a troca é no mesmo lugar, exatamente. Na verdade, assim, a troca pode ser no mesmo lugar, mas a troca também pode ser feita na unidade de origem. Então, assim, é um segmento super tranquilo. E hoje onde colocamos Implanon em Santos? Além no Instituto da Mulher. E não só da atenção primária? As atenções primárias estão em treinamento para colocação. Ah, ótimo. Mas o Implanon hoje em dia ele é colocado lá no Instituto da Mulher como um todo. Tanto a gente na parte da obstetrícia, então nessas puérperas, que são as mãezinhas que tiveram nenês, quanto na ginecologia, então paciente de unidade, por exemplo, as pacientes de vulnerabilidade social, que a unidade básica acha que ela tem que ser colocado, ela encaminha para o Instituto da Mulher e é colocado lá. E eu acho muito legal do Implanon é que ele não é um método que vá na região vaginal. Exato. Ele não corre o risco de não estar limpo o lugar, exato, de ser contaminado por outras doenças. Exatamente. Então ele está no braço, que é um lugar que você naturalmente não tem grandes infecções nessa região. Sim. Então ele é bárbaro, viu? Eu acho um método extremamente seguro. E mais uma vez a gente fala, o que é tudo isso aqui? São opções que quem é que vai definir cada um dos métodos? Médico com paciente. E aí é que entra a questão da educação. Você senta, você conversa. Paciente que, eu não consigo tomar remédio que eu fico enjoada. Então você não vai dar uma pílula. Tem razão. Ah, mas eu não gosto de me tocar. Não gosto de pôr a mão na minha vagina. Então eu não vou poder pôr o anel, porque como é que ela vai vestir o anel? Ah, mas eu não quero... E assim a gente vai indo. Não, eu quero pensar que eu não quero ter filho nos próximos 10 anos. Vamos para um DIU. Então é a questão da individualização, caso a caso, médico com paciente. Aquela mulher menina que já tem na sua atenção primária, na unidade básica, né? Um médico para acompanhá-la, um ginecologista, que ela já está discutindo isso. Caso ela engravide não programadamente, ela já vai estar dentro desse sistema todo de orientação, tem esse vínculo. Gente, o importante é a gente ter esse profissional de confiança, essa equipe de confiança para a gente cuidar da nossa saúde. É a nossa morada, né? Com certeza. Enquanto a gente está aqui, a gente tem que cuidar disso com muito carinho. Doutora Mariana, a gente está indo para os finalmente aqui, mas eu queria que você... falamos da importância das campanhas, né, de prevenção, e essas campanhas divulgam muito isso. Sim. A prevenção, o que é possível ofertar em cada município tem uma rede de serviços. Aquela que não tem um serviço de referência para alto risco vai estar acompanhando na atenção primária, mas vai estar encaminhando para um município mais próximo, em que tem esse acesso. E eu gostaria que você olhasse para aquela câmera que é toda sua e dissesse o que você quer dizer para essas meninas, essas mulheres, para que elas atentem para a importância da prevenção nessa faixa etária. Então, meninas, vamos lá. Lembrar que, assim, quem mais gosta do corpo, né, somos nós mesmas. Então, assim como muitas meninas acabam se preocupando com escova no cabelo, unha bem feita, pensa no que realmente é o que vai estar com você hoje, amanhã e daqui muitos anos, se você cuidar muito bem desse corpo. Então, a educação sexual, mais uma vez, é o que foca. Você tem que pensar que se você está com alguma dúvida, busca alguém que vai te dar informação adequada, não guarde. Na adolescência é muito comum ficar com medo, ficar com esse receio que a gente estava comentando, de eu não quero mostrar meu seio, eu não quero mostrar que eu estou me desenvolvendo, e é nesse momento mais importante que você precisa buscar ajuda para você se conhecer cada vez mais. Então, estou disponível, como eu já falei, pela rede social. Quem quiser me chamar, pode chamar. Eu tive casos de pacientes de fora do país também que percebem minha rede de pôr essas possibilidades de contato. Então, busquem profissionais. Quando é alguma coisa que eu não consigo resolver de longe, eu falo, procura algum profissional, a gente acaba direcionando. Então, procura quem vai te dar uma informação adequada.
E se você tem essa fragilidade social, tem alguma dificuldade de justamente, eu não tenho uma rede de apoio adequada, pai, mãe, alguém que não tá ali por trás, não me sinto segura com tal profissional, com tal pessoa, vai atrás de alguém. Você nunca tá sozinha nesse mundo. A gente sempre encontra alguém que pode te ajudar. Então, assim, busque ajuda. Pense no seu corpo como uma morada, como a Márcia comentou, é uma morada e é só você, você é a maior interessada por te proteger. Deixa a gravidez para depois. Primeiro viva e aproveite a sua adolescência, essa melhor fase de desenvolvimento, nesse momento que a gente vê as meninas deixando de estudar e lá na frente não sendo ninguém. Porque a gente tem que pensar em ser alguém para depois poder ser para alguém. Então é muito importante você estar bem consigo, cuidar do seu corpinho, entender o que está acontecendo e buscar ajuda, buscar informações que sejam reais. Tá bom? Obrigada. Perfeito. Nós é que temos muito a agradecer. Gente, a maior prova de amor é o amor próprio, né? Primeiro você se ama, você se cuida, para você servir até de exemplo para quem você cuida, para quem você ama. Doutora Mariana, muito obrigada. Obrigada por essa entrevista. a você. Foi riquíssima. Eu que sou da área da saúde aprendi muito, tenho certeza que vocês também. Obrigada por esse momento, viu? Obrigada. Tá vendo? É uma coisa que...